Então, vamos lá, né? Vamos começar se apresentando. Então, quem somos, né? Quem é o time da UFO? Então, opa, alguém abriu o microfone? Só desativar aqui. Então, quem é o time da WeFlow, basicamente, que vai apresentar esse webinar para vocês. Então, primeiramente, prazer, sou a Raíssa Santos, sou Head de SG aqui na WeFlow. Tenho um MBA em Economia e Gestão da Sustentabilidade. Eu sou uma mulher parda, de cabelos e olhos castanhos, meu cabelo é na altura mediana, estou usando um batom vermelho, um blazer preto, meu fundo é cinza com branco e tem alguns quadros aqui da minha época, quando eu era bailarina, aqui com algumas fotos. Então, eu queria chamar também a Raquel Seixas e Bianca, que são do time de SG aqui da WeFlow, e que também vão contribuir para esse webinar, para também se apresentarem. Raquel. Estou na ordem aqui. Bom dia a todos e todas, obrigada pela presença. Bom, eu sou, como a Raíssa falou, eu sou Raquel, sou consultora ESG na WeFlow, sou engenheira de alimentos com pós-graduação em administração estratégica. Vou falar brevemente porque a gente tem mais duas pessoas aí e o tempo é curto, né, Raíssa, para um tema tão amplo. Seixas, passo a bola para ti. Bom dia, pessoal. Eu sou Gabriel Seixas, eu sou formado em engenharia elétrica, tenho pós-graduação em empreendedorismo e negócios sociais, eu sou um homem branco, cabelos pretos, olhos pretos, barba preta, estou vestindo um casaco preto, no meu fundo estou com um quadro pendurado com moldura preta e um fundo marrom. Bianca. Obrigada, Seixas. Bom dia, pessoal. Eu sou a Bianca, eu sou bióloga com pós-graduação em processos em ambientes corporativos. Também sou consultora ESG. Sou uma mulher parda, de cabelos lisos, os olhos mais arredondados, o nariz um pouco mais fino, a boca um pouco mais carnuda. Atrás de mim tem um painel de madeira. Estou de fone de ouvido, então também está modificando o meu visual. E agora eu vou passar para a Rai já para iniciar essa introdução e para a gente ir direto ao assunto. Eu posso só fazer minha audiodescrição, que eu esqueci. Por favor. Sou uma mulher branca, cabelos curtos, castanhos, olhos castanhos, estou usando uma camisa listrada, branca e azul, e um óculos com armação meio amarelada. Meu fundo é o fundo é um escritório pronto do Meet. Perfeito. Então, só para vocês conhecerem um pouquinho da gente, né? A gente vai trazer o conteúdo do webinar para vocês. E aí, um pouquinho da WeFlow. Então, a WeFlow é uma empresa que surgiu em 2014 e a gente existe para contribuir para a evolução consciente, integral e regenerativa da humanidade. Então, é isso aquilo que a gente acredita, né? E a gente faz isso através do desenvolvimento de pessoas, de organizações, então sempre por meio de uma abordagem regenerativa, né? Sempre de dentro para fora. E o que a gente faz? Então, consultoria, treinamentos, experiências na área de sustentabilidade e ESG, que é o time que vocês acabaram de conhecer, cultura e liderança regenerativa, avaliação de impacto e JEDI, né? Que a gente chama carinhosamente de JEDI, que seria justiça, equidade, diversidade e inclusão, tá? Então, a WeFlow é um time composto por mais ou menos 12 pessoas e a gente está espalhado aí pelo Brasil e pelo mundo, tá? Então, um pouquinho da nossa abordagem, né? Como eu expliquei, a gente acredita muito nessa abordagem regenerativa, né? De mudar de dentro para fora. Então, primeiro eu mudo eu, para o eu mudar o nós e o nós mudar o todo, né? Então, esse impacto realmente que ele vem de dentro para fora, né? Essa transformação que ela começa num nível pessoal, passa para um nível coletivo, né, de organizacional, até chegar na sociedade e no planeta, né? Então, isso é aquilo que a gente realmente acredita, e é por isso que a gente está aqui, né, falando sobre sistemas com vocês hoje, trocando, tendo esses momentos de troca com vocês. Então, a gente acredita realmente nesse lugar regenerativo, né? Então, sair desse lugar desse capitalismo desenfreado, degenerativo, e migrar para uma economia, para um lugar de um impacto positivo, que ele seja regenerativo, não só para o meio ambiente, como também seja regenerativo para as pessoas, né? Para a nossa sociedade. E aí, agora eu queria entrar um pouquinho, né? Começar a entrar realmente no tópico desse webinar. Então, a gente vai passar pelo que é a materialidade. Então, eu vou começar trazendo para vocês um pouquinho de contexto sobre o que é a materialidade,
quando que ela surgiu, de onde que ela veio, por que que as empresas, né, e por que dentro do cenário do ESG a gente tem falado tanto de materialidade, e um pouquinho dos benefícios da gente ter uma materialidade, né, dentro da empresa. Depois a Raquel vai entrar falando um pouquinho sobre algumas abordagens, e aí ali dentro dos nossos tópicos, ali, o que vocês gostariam de aprender hoje, eu vi que um pessoal colocou GRI, e a Raquel vai passar um pouquinho por esse processo, né, do que é o GRI, como é que o GRI aborda a questão da materialidade, e mais duas metodologias que a gente gosta de usar como base, né, são metodologias padrões, abordagens padrões. Depois a Bianca vai trazer um pouquinho dessa linha do tempo, do que é colocar uma materialidade em prática, né, no dia a dia, quais são as principais ferramentas que a gente pode utilizar. E o Seixas, por último, vai trazer alguns cases de mercado, e um case de mercado e um case de um cliente nosso, né, de como é que a gente construiu essa materialidade. E aí depois, no final, a gente vai abrir para dúvidas e perguntas, tá bom? E fiquem à vontade, de novo, para mandar as contribuições de vocês no chat. Então, afinal, né, o que é a materialidade, né? Da onde que a materialidade ela vem? Então, a materialidade, ela, na verdade, é um conceito econômico contábil, né? Ele está mais puxado para o financeiro, que é a nossa capacidade de trazer, de tangibilizar algumas questões, e ele ganhou muita força dentro da sustentabilidade, principalmente dentro da sustentabilidade corporativa, mais ou menos ali na década de 90, né? Então, quando a gente começou a falar de sustentabilidade, quando a gente começou a trazer a questão do impacto realmente para dentro do negócio, e isso ganhou uma força como uma forma da gente conseguir tangibilizar algumas questões dentro da sustentabilidade. E aí, obviamente, isso foi muito reforçado quando o conceito de ESG, ele ganhou força, né? Considerando que o ESG, a base do ESG é você conseguir comprovar através de indicadores, e principalmente indicadores financeiros, o impacto positivo e negativo que você está gerando. Então, as empresas, elas começam a reconhecer essa importância de abordar essas questões, e principalmente de abordar isso de um lugar estratégico da empresa, né? Olhando para negócio mesmo. Então, também teve uma questão de pressão de stakeholders, os nossos stakeholders, as partes interessadas das empresas também começaram a ter conscientização sobre isso, e entender que isso também é uma forma da gente mensurar potenciais riscos, entender onde que a gente pode colocar esforços, né, onde que a gente consegue trabalhar em conjunto. Então, tudo isso fez com que a materialidade, né, o conceito da materialidade, ela começasse a ganhar força dentro dos negócios, e principalmente que isso ajudasse a construir uma estratégia que ela é realmente alinhada ao propósito da empresa, entendendo quais são os riscos e aonde eu consigo colocar esforços que vão realmente gerar algum impacto, seja significativo para o meu negócio e para os meus stakeholders. E aí, quando a gente fala um pouquinho de materialidade dentro do contexto de empresas, por que as empresas geralmente têm o interesse de fazer uma materialidade, né? Então, a gente aqui trouxe 3 principais motivos para uma empresa implementar. O principal, que é o relato ESG, né? O relatório de sustentabilidade de uma empresa. Então, você ter temas materiais levantados junto com seus stakeholders é o ponto de partida para você construir a sua narrativa de impacto dentro de um relato de sustentabilidade, né? Então, um relatório que vai ser público, né, que vai ser divulgado, porque a ideia é que você consiga priorizar temas realmente que você está trabalhando e colocando esforços, né? Então, quais são realmente as informações relevantes que eu preciso tornar pública e que eu sei que vão gerar algum tipo de engajamento com os meus stakeholders. O segundo motivo, que é a própria gestão do ESG, né? Então, a partir do momento que eu preciso construir uma estratégia ESG, né, considerando a complexidade que é você olhar para os 3 pilares e entender os desdobramentos, as empresas precisam priorizar frentes de atuação e atrelar isso ao planejamento estratégico da empresa. Então, a definição e a identificação desses temas materiais, eles vêm como um lugar para direcionar esforços, direcionar recursos de uma forma estratégica dentro da empresa, né? Então, isso também contribui não só para a gente conseguir fazer a gestão desses indicadores, mas também para a gente entender realmente onde estão os meus gaps, onde estão os meus riscos, e como é que eu crio valor para a minha empresa através disso, né? Seja valor de retorno financeiro, como seja valor de marca e de reputação. E o último aspecto, que é um aspecto, né, um motivo um pouco mais complexo, que é o aspecto financeiro, né?
Então, você conseguir definir temas materiais, ele é crucial para você começar a demonstrar o impacto que você está gerando através das suas demonstrações financeiras de uma forma transparente e confiável. Então, quando a gente fala de uma estratégia ESG, né, com temas materiais priorizados, a gente está identificando onde que eu vou colocar meus esforços. Né? Eu começo a mensurar o impacto que eu estou gerando. E eu começo a entender as externalidades que eu gero, seja no meio ambiente ou seja na sociedade. Vai chegar um momento da maturidade da empresa em que eu vou olhar essa externalidade, né, que é o impacto que eu estou gerando, que na grande maioria dos negócios ele tende a ser um impacto negativo, ele tende a ser uma externalidade negativa, que eu vou querer mitigar esse impacto, eu vou chegar num nível de maturidade de mitigação desse impacto. E eu vou precisar internalizar essa externalidade. E isso sempre traz um custo. Mitigar o impacto que a gente gera, ele traz um custo, né, para dentro da empresa. E aí, como a gente está falando de ESG, né, sustentabilidade corporativa, a gente sempre preza também, né, a gente traz o impacto no mesmo lugar de tomada de decisão, né, que a gente traz o lucro da empresa, né? Então, é por isso que a gente vê quanto mais sustentável o produto, quanto mais sustentável a empresa, mais caro é o produto, né? Porque eu incorporo dentro do meu valor essas externalidades. Então, chega um momento de maturidade da empresa em que a gente levanta temas materiais também por questões de aspectos financeiros, tá? E aqui alguns dos principais benefícios, né, do porquê que as empresas precisam e devem trabalhar com a definição de temas materiais. O principal, a própria tomada de decisão, né? Então, eu tenho um mapa claro dos temas que realmente importam para mim, para o meu negócio, e importam também para os meus stakeholders, e assim eu conseguir priorizar custos, investimentos, né? Eu ter esse olhar de onde que eu vou investir tempo dos meus colaboradores, se eu vou precisar de alguma parceria, né? Que investimentos que eu vou precisar fazer. Transparência, né? O segundo pilar. Então, eu começo a comunicar melhor o impacto que eu estou gerando, seja ele positivo ou negativo, através desses temas materiais, e a gente volta lá naquele aspecto do relato, né, do relatório de sustentabilidade, né, então esse compromisso com a transparência. A reputação da marca, de certa forma, né, a partir do momento que a gente demonstra essa responsabilidade social, ambiental, de governança, existe uma tendência da empresa se destacar no mercado, se tornar mais atrativa, seja para o investidor ou seja até mesmo, em alguns casos, para o seu consumidor final. A gente também fala de redução de riscos, né? Então, a materialidade ela é uma base também para você construir a sua matriz de risco e entender onde estão os principais riscos da sua empresa, né? Então, você começa proativamente a gerenciar esses potenciais riscos, né? E que eles podem ou não impactar, por exemplo, na reputação da sua marca, né? Acesso a capital, então hoje a gente já fala de investidores, né, que focam em investimentos sustentáveis, né, então eles consideram fatores ESG, então você consegue abrir um novo gap, um novo leque ali, né, de opções, de ir atrás de investidores quando você tem uma estratégia ESG que ela também traz esses temas materiais, que ela é pautada nesses temas materiais, né, isso traz confiabilidade no teu processo de ESG. E o principal ponto, inovações, né? A partir do momento que eu entendo quais são os meus temas materiais e aquilo que eu preciso trabalhar, né? Eu começo a buscar soluções, né? Identificar meus principais desafios, desenvolver novos produtos, novos serviços que se tornam mais competitivos para o mercado, porque eu não estou só olhando o impacto que eu estou gerando, mas como é que eu faço o meu processo de uma forma mais inovadora, mais automatizada, tentando reduzir custos, né? E tentando também contribuir, de certa forma, para o meio ambiente e para a sociedade. Então, um pouquinho de contexto para vocês entenderem o que era a materialidade, por que as empresas trabalham isso e os principais benefícios, tá? Agora eu vou passar para a Raquel, para ela falar um pouquinho sobre as principais abordagens da materialidade, né? Então, quais aquelas que o mercado mais utiliza, né? Considerando esses pontos que a gente acabou de falar. E aí, passo a bola agora para a Raquel. Obrigada, Raíssa. Bom, então, como a Raíssa falou, a gente vai trazer aqui de uma forma mais breve, né, porque já vão entender por que eu vou trazer aqui um pouquinho, mas as principais metodologias e abordagens que a gente usa hoje e quais normas, né, que solicitam essa materialidade. E como a Raíssa falou, né, a matriz de materialidade, ela vem muito
ela tem muitos benefícios, e ela pode ser um insumo tanto para os relatos ESG quanto para uma gestão de sustentabilidade e criação de uma estratégia, tá? E aqui eu vou fazer aqui uma mistura com o histórico que a Raíssa trouxe, trazendo um pouquinho, né, o surgimento dessas metodologias e desses padrões aí ao longo do tempo. Então, ali a Raíssa trouxe, né, que lá na década de 90, começaram muitos direcionamentos, né, e ações mirando a sustentabilidade, e aí começaram, né, várias ações, várias iniciativas, com isso, vários direcionamentos e indicadores. Então, existiam várias formas da empresa conduzir a sustentabilidade internamente, bem como formas de relatos, né, então, e aí veio o mercado financeiro e falou, vamos organizar essa casa, vamos fazer com que essas informações sejam comparáveis, então que eu consiga olhar para diferentes empresas e compará-las, diferentes setores, e que essas informações fossem confiáveis e também de forma periódica, né, para que o mercado financeiro, para que essas informações, a gente conseguisse olhar ela ao longo do tempo. De forma atualizada. E aí surgiu, então, né, dentro desse contexto, um dos padrões que hoje é mais utilizado de relato, o GRI. Já entro com um pouquinho mais de detalhe nele. E diante desse contexto também, né, a sustentabilidade tem aí vários direcionamentos, né, a gente sabe que tem um pool gigante de atuações, de iniciativas, então a materialidade ela surgiu justamente para eu elencar quais são os temas mais relevantes para o meu negócio e para o meu setor, né, então ele trouxe né, diante de um universo enorme, eu consigo filtrar alguns temas que eu consigo trabalhar e que são importantes para o meu negócio. E aí também foram surgindo ao longo do tempo várias metodologias e vários padrões, né, para atuar com materialidade e com sustentabilidade. Então, GRI, A1000, ISO, ABNT e vários outros, né. E aí, diante, né, desse contexto da materialidade, o investidor, ele questionou essa materialidade, ele trouxe a visão de riscos, e que aí surgiu, né, que veio o SASB. Depois disso, né, bem recente, a gente tem vários outros índices de mercados, o SASB, ele incorporou na IFRS, trouxe uma visão mais financeira, que aí a gente tem hoje, né, o FRS, que integrou o SASB, que integrou o TCFD, e que hoje a gente tem o ISSB, que inclusive é um padrão de relatório que o Brasil está incorporando aqui como obrigatoriedade para 2026, para empresas abertas, e que aí traz uma visão, né, de materialidade financeiro e mudanças climáticas. Então, acho que falei bem brevemente, né, mas só para vocês entenderem que isso é muito dinâmico, né, então, a materialidade, a sustentabilidade é muito dinâmica e ela precisa de muitas revisões. Então, a gente vem aí ao longo do tempo direcionando melhor as práticas, direcionando os indicadores e a gestão de sustentabilidade, e nesse meio tempo também vem surgindo várias normas e vários padrões para trabalhar essas questões, né, e lembrando novamente, né, a sustentabilidade, ela é diferente para cada setor e para cada empresa, então a gente precisa olhar para o negócio e entender qual que é a necessidade do negócio, tanto para entender qual metodologia eu devo seguir, quanto para fazer a minha estratégia de sustentabilidade. E aqui, então, eu trago um pouquinho, né, sobre o GRI. Então, o GRI é o Global Reporting Initiative, hoje é o mais utilizado, né, que ele surgiu, então, com o objetivo de padronizar esses relatórios e traduzir essas práticas de uma forma, como eu falei antes, confiável e comparável entre as empresas. E na questão de definição de temas materiais, esse é o processo que o GRI indica, né, que é esse processo de escuta de stakeholders que a Raíssa comentou. Então, entender quais são os meus temas materiais,
que eu preciso trabalhar no meu negócio a partir de uma escuta e engajamento com os meus stakeholders. Então, como primeiro passo, eu tenho que compreender o contexto da minha organização, que é essa visão do meu negócio, do meu setor, identificar quais são os impactos reais e potenciais, né, essas externalidades que a Raíssa trouxe, e avaliar qual é a importância desses impactos. E depois disso eu entendo, então, qual que é a priorização dentro de um todo, o que eu devo trabalhar dentro da minha empresa. Aqui a intenção é eu escolher realmente o número de temas que eu consigo atuar para eu trabalhar fortemente neles. E aqui também, né, o GRI, ele também traz a gestão da sustentabilidade, então ele traz indicadores que eu consigo trabalhar dentro do que eu entendo que é importante para a minha empresa, dentro desses temas materiais que eu escolhi atuar dentro da minha estratégia. E eu tenho a AMIL, eu trouxe aqui também o AMIL, né, que é da Accountability, que é uma empresa global de normas, que é uma forma também de normas, né, para trabalhar a sustentabilidade e promover essas práticas. E aqui são os princípios da accountability, né? Então, é entender a materialidade, é entender quais são os temas que eu preciso, que importam para o meu negócio, incluir as pessoas que serão impactadas com a tomada de decisões da minha empresa, ter uma capacidade de resposta, né? Que é uma relação que eu tenho com as pessoas que eu gero impacto. E aí aqui é a visão da accountability na construção da materialidade, que é muito semelhante ao GRI, que nada mais é do que eu entender quais são os meus temas materiais, olhando para os meus stakeholders internos e externos. E aqui eu tenho, então, o SASB, que foi ali dentro da linha do tempo que eu trouxe, né, que foi, que veio, o SASB entrou justamente pelo questionamento dos investidores em relação à materialidade para trazer essa visão maior de risco. Então, hoje, dentro do SASB, eu tenho uma seleção de temas materiais, com a visão de risco, com a visão de investidores, então eu tenho ali os setores, e quais são os temas importantes, né, na visão dos investidores que eu devo trabalhar para cada um desses setores. No caso, hoje, o SASB ele abrange 77 indústrias. Então, como um resumo desses três frameworks, né, o GRI, eu tenho esse padrão internacional de relato, em que a matriz de materialidade segue esse processo de escuta de stakeholders e que eu consigo selecionar esses temas materiais, e esses temas materiais vão embasar a minha estratégia na organização, e a partir do GRI eu também tenho os indicadores que eu vou trabalhar, né, dentro da estratégia. E aí o AMIL, ele segue o mesmo padrão do GRI, né, na questão de construção de matriz, mas ele não tem essa função de relato que o GRI tem. E o SASB, que é sistemas materiais sugeridos na visão dos investidores, em que ele traz uma análise de riscos e oportunidades. Então, aqui são formas, né, de eu ter a matriz de materialidade, né, o que cada padrão sugere, né, de uso da matriz de materialidade, mas eu quero trazer aqui a importância, né, eu entendo a necessidade da empresa, eu entendo qual padrão que eu vou seguir, mas é importante também entender que dentro da metodologia que você vai trabalhar a matriz de materialidade, tem alguns processos fundamentais, como, por exemplo, o levantamento dos temas materiais, né, entender qual que é o pool desses temas materiais que eu vou analisar e dentro desses qual que eu vou trabalhar, e também a seleção e o diálogo com os stakeholders, mas essa parte eu vou deixar para a Bianca, que vai contar um pouquinho sobre a parte prática e aplicação da matriz de materialidade. Legal. Então, pessoal, vamos lá, né? A gente falou da importância dos conceitos, mostramos a metodologia, e aí a dúvida que não quer calar, tá bom. Então, como que a gente faz isso na prática, né? Então,
já entendi o porquê, já entendi as metodologias que eu posso aplicar, e aí aqui a gente tenta fazer um unificado do que seriam as intersecções dessas metodologias, um caminho mais fácil, um caminho mais apropriado para seguir nessa construção dessa matriz, ou que pode ser matriz ou não, e eu vou contar isso para vocês, mas pensando assim, tá, agora como que eu começo a fazer e executar isso na prática de verdade? Então a gente construiu aqui uma linha do tempo, como eu falei, dessa unificação desses passos, né, dessas metodologias, desses conceitos. Então, quando a gente olha ali para o primeiro passo, é essa definição da metodologia. E como que eu faço essa definição? Então, a gente tem que olhar muito qual é o objetivo de você estar construindo essa matriz. É para um relato? É porque eu tenho que atender uma demanda de um stakeholder específico? É uma exigência legislatória? Então, empresa de capital aberto, por exemplo, tem que fazer um relato, e dentro do relato tem que ter esse processo de materialidade, segundo as novas normas do IFRS. Então, entender primeiro por que eu estou fazendo isso, é para a gestão, porque isso vai ajudar a direcionar quais são consultas que eu tenho que fazer nos meus stakeholders e quais temas eu posso priorizar olhando dentro dessa análise de setor. Depois, outra coisa que eu tenho que pensar é recurso financeiro. Então, eu quero uma matriz mais robusta, eu quero trazer todas as frentes e tudo mais. Então, eu vou ter tempo, por exemplo, para fazer ali no A1000, que é do Accountability, a parte de verificação da minha matriz, porque eles têm esse sistema de verificar as informações e validar esse processo. Então, eu vou ter tempo para isso, eu vou ter pessoas disponíveis para me ajudar nessa construção da matriz. Então, eu vou olhar um pouco para, se eu tiver um tempo, um investimento, alguém que eu possa direcionar, contratar uma consultoria que talvez possa me ajudar. Então, entender quais são os recursos disponíveis, se eu tenho ferramentas específicas que eu já acesso a alguns clientes ou não, vou ter que contratar ferramentas, então entender também qual que é o meu cenário dentro da organização hoje, entender o meu cenário de estrutura, e depois entender o nível de engajamento das partes interessadas. Então, a parte seguinte, depois que você entender um pouquinho do seu cenário, da sua metodologia, é você fazer esse mapeamento de stakeholders. Então, como que eu engajo essas pessoas? Como que eu faço esse diálogo? É mais fácil acessar o público interno? Eu deveria fazer uma consulta maior no público interno, uma menor no público interno? Então, entender esse nível de aprofundamento que eu já tenho no dia a dia, nas rotinas, com as partes que eu vou acessar, também é muito importante, porque isso pode otimizar ou deixar mais estendido esse processo de consulta e entendimento dos stakeholders. E aí, aqui entendendo, né, de acordo com cada metodologia, elas vão trazer mais profundidade em alguns temas, mas, em geral, a base que a gente mais usa é a do GRI. Então, normalmente, as empresas consultam mais o GRI, mas com as novas regulamentações, novas normas, a gente precisa entender as entrelinhas das outras e como elas se comunicam. Então, esse é um processo também que não precisa seguir só uma metodologia. A gente pode combinar o melhor das metodologias, dependendo do objetivo que você quer atingir. E aí, depois, a gente vai fazer ali a identificação dos temas. Então, uma parte muito importante é você entender o seu setor. Quais são coisas que já estão sendo trabalhadas no seu setor? Quais são assuntos que estão dentro de associações que você faz parte, dentro do mercado? Então, normalmente, fazer essa consulta, construir essa identificação de temas, é fazer esse estudo mesmo no seu setor, direcionando para aquela finalidade. Então, quero fazer um relato para investidor. É entender como que eu direciono essas ações pensando nisso? Como que eu construo essa matriz que consiga trazer mais transparência para os temas que o mercado está pedindo em relação aos investidores? Então, tem algumas associações, a própria B3, dão insights de quais são temas que estão em alta e que podem ser os temas para a gente selecionar. E nessa identificação de temas, aqui é um pouco mais abrangente. Então, aqui a gente ainda não vai filtrar, aqui a gente vai pegar os principais temas mesmo que estão circulando no setor. E aí, depois a gente vai fazer essa escuta de partes interessadas. E aí, nessa escuta de partes interessadas, é onde, deixa eu só ver aqui, é onde a gente escolhe algumas ferramentas para ouvir esses stakeholders. Então, eu posso tanto fazer entrevistas qualitativas, que isso apoia muito melhor a tomada de decisão na priorização dos temas, mas eu também posso fazer escutas mais abrangentes com formulários. Então, software de pesquisa e de análise pode ajudar nessa amplitude de escuta de stakeholders. Mas é sempre importante a gente falar dessa parte qualitativa que talvez a gente só consiga pegar nessas entrevistas. Então, o melhor dos mundos é equilibrar um pouco dos dois, mas, não vou ter tempo de entrevistar todo mundo e por isso que eu volto lá. Quais são os recursos disponíveis? Eu tenho tempo para fazer essas entrevistas? Então, não vou ter tempo de fazer essas entrevistas porque eu preciso entregar isso o quanto antes e tal. Então,
essa pesquisa mais abrangente em formulários, em softwares de pesquisa, pode ser mais assertiva para o seu processo do qual você está direcionando isso. Então, também plataformas de engajamento online. Então, vou fazer uma escuta de comunidades. Então, fazer um webinar e trazer as pessoas da comunidade para ouvir, ou de algum projeto social, e aí eu explico esse processo de materialidade, depois eu aplico um formulário, ou depois eu aplico as entrevistas. Então, esse engajamento online ou presencial dessas partes interessadas, ela também é importante para a gente construir essa visão mais abrangente da materialidade. Então, eu não estou fazendo só para investidor, eu estou fazendo mais para stakeholders externos, então comunidade, clientes, fornecedores. Então, esse engajamento e mostrar que esse processo está acontecendo também é importante. E os modelos de materialidade, elas podem ser visuais ou não. Então, pode ser em formato de matriz, ele pode ser em lista, então vai depender muito de para onde você está direcionando. Normalmente, no mercado, as pessoas falam muito da matriz de materialidade, mas tem vários relatos, tem várias empresas que usam os temas materiais em formato de lista. Mas o mais importante é a gente entender como que a gente está direcionando essas informações e como que a gente está conseguindo abranger os temas que realmente importam para a organização. E, por fim, uma outra forma da gente fazer esse processo e tudo mais é através de consultorias especializadas. Então, a gente, como a WeFlow, por exemplo, além da gente ganhar esse tempo de ter um time disponível para ajudar nessa construção, de ter a expertise coletiva aqui do time que já trabalha com isso, que já conhece essas metodologias e direciona isso, a gente ajuda também a direcionar como comunicar, como acionar esses stakeholders, quanto que seria uma amostra legal, quanto que não seria. Então, normalmente, as consultorias, elas ajudam de maneira mais efetiva. Então, dá para fazer sozinho? Dá para fazer sozinho. A gente super consegue, seguindo ali um passo a passo, a gente consegue fazer sozinho. Mas essa inteligência coletiva que as consultorias trazem, o que no caso a WeFlow pode trazer para vocês, é a grande virada desse processo. Então, a gente consegue trazer isso de maneira mais estratégica. A gente vai entender o negócio de vocês e vai direcionar quais são as perguntas assertivas para fazer, quais são os temas materiais que mais aparecem para o setor de vocês. Então, esse estudo anterior que a gente fala, que é essa análise de temas e tudo mais, a gente consegue fazer de maneira mais assertiva. E aí, nessa escuta de stakeholders, das partes interessadas nesses questionários, a gente vai pôr ali quais são temas daqueles temas identificados inicialmente, quais são temas que as pessoas querem priorizar, o que para elas sejam mais relevantes. E aí, a partir das escutas dos stakeholders, a gente faz essa priorização de tema. Então, entender também qual é o stakeholder que talvez tenha a tomada de decisão mais relevante ou mais pesada nessa construção. Então, se eu estou construindo uma matriz para atender investidor, talvez, se eu conseguir ouvir esse investidor, então, disparar um formulário para esse investidor, ouvir esse investidor, os insights que ele me trazer nessa consulta, nessa entrevista, vão ser um pouco mais relevantes do que outras, mas que não é que não seja mais importante. Mas quando eu for olhar assim, eu tenho esse tema e esse tema, como que eu priorizo entre esses dois que são muito parecidos? Talvez, se eu estou direcionando a minha matriz para uma visão para investidor, talvez seja esse. Mas quando a gente olha para engajamento de stakeholders como um todo, talvez fazer essa abertura mais abrangente seja mais direcionado e mais efetivo. Então, essa priorização de temas vai contar um pouco de todos aqueles passos anteriores que a gente falou, de entender os seus stakeholders, entender como que você faz essa escuta. E aí, uma parte muito estratégica e muito importante é essa validação com a alta liderança, pensando nesse direcionamento e engajamento estratégico. Então, depois que você faz essa construção, você faz essa priorização, leva ali para o board da empresa, leva ali para a parte de diretoria, as pessoas que são as figuras mais representativas de alta liderança, para junto, além de engajar eles a fazerem aqueles temas acontecer, entender se aqueles temas fazem sentido para a estratégia que eles estão imaginando, mas também ajudar a impulsionar esses temas para frente. Então, uma parte muito importante da priorização dos temas é, se eu for juntar um tema no outro, se eu for conectar os temas, eu ter uma descrição muito clara deles e mais efetiva. E, além disso, quando eu for levar isso para a diretoria, eu vou conseguir explicar melhor para eles o porquê a gente priorizou um ou despriorizou outro. Então, é muito nessa linhagem de como que a gente torna esse processo mais estratégico e que muitas das vezes a gente, como consultoria, consegue ajudar de maneira efetiva. E a comunicação. Então, depois disso, é importante você voltar para as pessoas que você consultou e falar, olha aqui o que eu construí. Então, a partir da sua escuta, que foi muito importante para a nossa construção, a gente vai evoluir nesses sentidos, a gente está direcionando para esses indicadores. Então, a priorização de temas também é importante para direcionar para quais indicadores, como que a gente mensura esses temas materiais na prática.
Então, acho que é muito esse caminho de comunicação, de escuta, e aí o final é esse engajamento, né? Ó, muito obrigado por ter participado, aqui está essa construção, como que a gente vai desdobrar a partir disso? E aí são temas para outros webinários, mas para trazer de maneira mais macro, assim, esse processo seria mais ou menos essa jornada que a gente desenhou por aqui. E aí, para a gente trazer cases reais, né, de como que isso funciona na prática, eu vou chamar o Seixas. Beleza, Bianca, muito obrigado por trazer esses temas. Eu vou conectar direto aqui já, trazendo muito do que você trouxe. Então, todo esse passo a passo, a gente consegue perceber ele sendo executado no exemplo aqui do Grupo Boticário. Então, a empresa que foi fundada lá em 1977, hoje tem mais de 14 mil colaboradores. Então, ali no ponto 8, vocês conseguem perceber, né? Eles trazem todo esse mapeamento da cadeia aqui, para mostrar que eles estão olhando quem são os principais stakeholders que combinam com o negócio deles. Então, hoje também a empresa tem mais de 4 mil lojas, está em mais de 40 países. Então, é uma cadeia muito grande. Então, eles precisam mapear e precisam entender qual que é o impacto que eles têm em cada um desses grandes stakeholders. E também, aqui, esse mapeamento da cadeia de valor é o primeiro começo para a gente entender quem são os principais atores que a gente vai conseguir chamar para fazer essa pesquisa de materialidade. Então, aqui no exemplo, a gente tem já a matriz de materialidade pronta do Grupo Boticário. Eles convidaram, então, né, ali a liderança do Grupo Boticário, franqueados, colaboradores, revendedores, setor financeiro. Então, eles começaram a mapear, através da cadeia de valor, quem são essas partes interessadas e fizeram a pesquisa. E eles trazem, esse aqui é o documento que está no relatório deles, depois no final a gente passa o link do relatório, para vocês analisarem de uma maneira mais completa. Mas uma das perguntas que eu percebi mostrando ali também, que até perguntaram, né, onde estão os temas, né, então já trazendo um pouquinho, muito estudo de mercado, muito benchmarking, ajuda a gente a entender também quais são os temas daquela área, daquele setor, que a gente pode começar a priorizar. Então, aqui, por exemplo, no Boticário, eles entrevistaram mais de 1.700 pessoas, fizeram uma consulta online, e é muito importante o ponto que a Bia trouxe, da validação, né, da alta liderança, do conselho. Então, aqui eles também trazem essa validação, e os temas, eles foram aprovados por todas as instâncias da empresa. Então, tudo que foi analisado, tudo que foi perguntado nas pesquisas, eles trouxeram aqui em questão de relevância. Então, no eixo X, aqui o eixo horizontal, são o que é mais importante da visão interna, ou seja, dos colaboradores da empresa. E aqui no eixo Y, a visão externa, então os stakeholders externos, que não fazem parte da organização. Então, a gente tem vários temas aqui prioritários, né, os temas mais relevantes. Então, por exemplo, no ambiental, a gente tem consumo e descarte de água, conservação da biodiversidade. Então, aqui já acende um alerta para a empresa, caso ela já não esteja olhando para esses temas, ela começa a perceber que isso é importante tanto dentro da organização quanto fora da organização. E o que a empresa, o que o Boticário, né, nesse caso que a gente está estudando aqui, o que ele fez com esses temas materiais. Aqui no próximo slide a gente encontra a matriz de riscos do Boticário. Então, a gente sai da matriz de materialidade, que foi apresentada no slide anterior, para a matriz de riscos. Então, por exemplo, pegando o tema da governança, eles fizeram uma descrição do que significa o tema, eles destrincharam todos os temas materiais que foram apresentados na matriz de materialidade, construíram essa matriz de riscos, e eles conseguiram elencar o que eles já estão fazendo, qual que é o ponto positivo de olhar para esse tema material, qual que é o ponto negativo de não fazer. Então, por exemplo, na parte de governança, a gente tem governança corporativa, segurança de dados e privacidade dos clientes. O que tem de impacto positivo? Então, é transparência e segurança na tomada de decisão e credibilidade e gestão dos riscos cibernéticos. E qual que é o impacto negativo de não trabalhar esse tema? É o risco de vazamento de dados. Então, a gente começa a entender, a gente começa a perceber a importância da gente olhar tanto para dentro quanto para fora, trazer esses temas materiais, cruzar com toda a estratégia da empresa, e a gente adequa isso a essa matriz de riscos. Então, a gente sabe o que a gente já está fazendo, o que a gente pode ter de impacto negativo se a gente não trabalhar com o que a gente tem de impacto positivo se a gente abordar e abraçar esse tema na estratégia. E também a gente tem, em outras colunas aqui, né, então, o compromisso e a política do Grupo Boticário,
e também a gente tem algumas iniciativas de monitoramento e comunicação que o grupo já tem feito. Então, um bom começo é pegar esses relatórios que as empresas divulgam no site e a gente começar a estudar mais a fundo. Então, eu quero entender mais como eles fizeram materialidade. A gente tem um resumo aqui e a gente consegue também perceber pequenos detalhes, né? Então, por exemplo, o Boticário, ele trouxe os termos materiais, conversaram com os stakeholders e construiu a matriz de riscos e apresentaram isso no relatório de uma maneira organizada, de uma maneira bem resumida e também entendendo e cruzando com os objetivos estratégicos da organização. E aqui a gente também traz um outro exemplo da Tintas Virginia, que é um cliente que a gente ajudou a construir essa matriz de materialidade. Então, primeiro foi feito um mapeamento dos stakeholders, dos principais stakeholders, né? Uma empresa que existe desde 91, ela passou por um processo de expansão também recentemente. Então, como a gente consegue manter e garantir a consistência da empresa, garantir que ela continue crescendo de forma ordenada, de forma robusta, a gente precisa escutar também essa comunidade, escutar os stakeholders, porque vocês também vão perceber que existe uma grande diferença de entrevistas, né, de consultas que foram feitas, então no Boticário mais de 1.700, pelo tamanho da empresa, tamanho da organização, você precisa escutar cada vez mais pessoas. Aqui é uma empresa menor, então foram feitos 18 convites e 14 pessoas, organizações, responderam à entrevista. A gente tem ali um percentual, né, do que é importante, quais são as pessoas que também participaram, e também nesse mapeamento, as principais organizações e pessoas foram indicadas pelo diretor-geral e outros líderes da empresa, e eles também analisaram a influência dos grupos no desempenho dos negócios, e também no relacionamento que essa organização, essas pessoas, têm diretamente com a empresa. Aqui também foi construída uma matriz de materialidade, um formatinho um pouquinho diferente ali, separado ali, um formato um pouco parecido, né, muda um pouquinho o layout ali, mas também a gente consegue perceber que no eixo X, seguindo o padrão, né, de mercado, o relacionamento, o que é importante para as pessoas, os colaboradores, para a equipe interna, e no eixo Y para os stakeholders externos, né. Então, através dessas entrevistas qualitativas, então foram feitas 14 entrevistas qualitativas, reuniões, conversando com as pessoas, entendendo essa importância dos temas materiais e outras perguntas abertas para entender mais de contexto, o que pode trazer. Então, esse é um grande benefício também de trabalhar com empresas que realizam esse tipo de entrevista, porque a gente consegue ter uma análise mais profunda, a gente não consegue só pegar algumas respostas de perguntas fechadas, a gente consegue aprofundar mais, a gente consegue até entender relações, fortalecer o relacionamento com a organização e pegar respostas mais ricas. Então, com a finalização das análises dos dados, a gente consegue identificar os principais temas materiais, no caso específico da Tintas Virginia. Então, eu vou trazer o exemplo ali da transparência, que a gente pegou de governança, que é muito importante, um alto grau de importância, tanto para dentro da organização, quanto para fora. Então, o que a gente pega aqui da transparência? A gente também, com os temas materiais, a gente ajudou na construção da estratégia ESG da Tintas Virginia. Então, a gente analisou todos esses temas materiais, e pegando, por exemplo, aqui a questão da transparência, ele entrou como um tema material dentro da estratégia ESG. Então, é um tema que ele é muito relevante, tanto internamente quanto externamente, e a gente conseguiu trazer ele aqui direto para a estratégia. E aqui, nessa estratégia, a gente também conseguiu linkar com as ODS. Eu lembro de ter visto aqui uma perguntinha que tinha das ODS aqui. Então, aqui a gente também já traz esse link com as ODS, né? Então, essa aqui é a construção da estratégia como um todo. Então, ela apareceu aqui, existem alguns resultados chaves que a gente consegue também trazer e analisar junto, né? Esse papo da construção da estratégia, a gente vai ter ainda mais tempo para conversar em outros webinars também, mas aqui é interessante também perceber que, por exemplo, no Boticário, eles pegaram todos os temas materiais e trouxeram para uma matriz de riscos. Aqui, o nosso objetivo era construir estratégia ESG, a gente precisava desse insumo, como a gente já tinha comentado antes, né, uma parte da construção da estratégia. Então, é importante a gente ter também que o tempo investido em construir uma sólida materialidade gera confiabilidade, segurança e transparência para todas as pessoas envolvidas nesse processo. E atrelar os temas materiais com a estratégia, a gente pensa que é como uma cereja do bolo, assim, que a gente garante os principais benefícios citados pela Raíssa lá no comecinho. Então, redução de riscos,
reputação da marca e inovação. Cada vez mais a gente trazer essa comunicação, essa transparência, a gente mostrar a forma como a gente vai fazendo, a gente também garante esse compromisso. E nesse ano de 2024, né, esse da Tintas Virgínia foi construído em 2022, a gente, em 2024, está revendo a construção da matriz, a gente está fazendo de novo a atualização da estratégia, porque é importante a gente ter isso sempre vivo, sempre aumentando. E como a empresa ela vai crescendo, ela vai atingindo outras cidades, outros estados, a gente precisa entender também essa relação da expansão com o que é importante também para a empresa. Maravilha. Pessoal, então agora a gente vai passar por alguns pontinhos ali do que vocês trouxeram. Seixas, você pode voltar rapidinho no último slide, só para reforçar um pouquinho do quanto que a materialidade ela é importante para definir os próximos passos da empresa e até contribuindo um pouquinho ali do que o Thomas trouxe, sobre a falta de priorização. Geralmente, quando a gente constrói uma matriz mesmo, e aí a gente entra um pouco naquele debate que a Bianca trouxe, que não necessariamente eu preciso construir uma matriz, às vezes eu posso priorizar de outra forma, sem que seja através de uma matriz, a tendência é que tudo para os stakeholders seja prioritário. Ele vai querer que você trabalhe todos os temas, porque é muito difícil você, como stakeholder, falar que para você é mais relevante a transparência do que a atuação em projetos sociais, né? E dar uma nota de priorização de relevância mais baixa. Então, existe uma tendência de que nas matrizes de materialidade, muitos temas acabem ficando como temas materiais. E aí, a priorização, ela acontece quando a gente fala de uma estratégia SG. Então, a gente constrói essa matriz e aí a gente volta naquele tópico, naquele passo que a Bianca falou, de levar isso para o board, de levar isso para a diretoria. Então, a gente senta com a diretoria da empresa, a gente puxa qual é o planejamento estratégico da empresa, né? De negócio mesmo. Para qual caminho que a gente está indo? O que desses temas que saíram como prioritários, eu vou conseguir encaixar e vou conseguir conectar junto com a minha estratégia de negócio. Então, vocês vejam que de 20 temas que tinham na matriz de materialidade da Virgínia, junto com o diretor, a gente escolheu 4, porque a gente escolheu um objetivo por frente de atuação. Então, a Virgínia tem um grande objetivo no pilar ambiental, um grande objetivo no social, e aqui a gente divide, tá, pessoal, social interno e social externo, e um grande pilar dentro de governança. Então, a gente acabou priorizando 4 temas materiais, que foi quando o diretor da empresa olhou e falou, eu consigo, considerando o meu planejamento estratégico, investir esforços e investimentos nesses temas para os próximos anos de atuação dentro da empresa. E aí o desdobramento foi, por exemplo, transparência, aqui dentro do pilar de governança. O que a Virgínia fez? Se vocês entrarem no site deles, vocês vão ver que a gente divulgou no passado o primeiro relatório de sustentabilidade da empresa. Então, foi uma das primeiras ações da empresa relacionada à transparência e posicionamento de mercado. Então, é realmente como é que a gente traz esse tema e esse tema direciona a empresa com relação àquilo que ela vai investir algum tipo de recurso e algum tipo de esforço, tá? Agora eu vou passar por algumas outras perguntinhas, vou começar lá das primeiras. Então, a Júlia perguntou sobre como é que a gente consegue atribuir as ODS às metas, né, aos temas prioritários. Júlia, aqui a gente tem alguns formatos para a gente fazer isso, né? O mais comum é isso que você falou, né? Então, a gente realmente pega um grande tema, por exemplo, a diversidade, e associa diretamente ao ODS 5. O que a gente minimamente aconselha a fazer? Então, dentro do grande objetivo, né, dentro do ODS, né, por exemplo, o ODS 5, se você abre esse ODS, ele tem alguns desdobramentos, né, de metas que as empresas, que as nações precisam realizar e contribuir de alguma forma. Então, o primeiro passo para você fazer algo que seja um pouquinho mais aprofundado é você passar por todas essas metas que tem dentro do ODS e entender o que eu contribuo de forma efetiva para essa ODS, né? O que realmente o que eu estou fazendo como empresa vai contribuir para essa meta, que vai contribuir para esse objetivo. Então, acho que esse é o primeiro passo que você pode fazer para começar a olhar o ODS num lugar um pouquinho mais aprofundado. Um outro passo dentro dessas metas, a gente tem indicadores.
existem indicadores nacionais. Então, hoje a gente tem, né, já está no processo de construção de indicadores nacionais, indicadores que são específicos para o Brasil. Então, você pode entrar num outro nível de aprofundamento que é olhar, ok, eu já entendi que eu contribuo para esse ODS, para essas metas dentro desses ODS, agora eu vou olhar quais indicadores eu, como empresa, consigo contribuir diretamente, né, considerando o cenário do Brasil. Então, você consegue ir afunilando um pouquinho, tá, dentro desse processo das ODS, então ela pode ser um caminho para você priorizar, e você consegue, através dos próprios materiais da ODS, aprofundar um pouquinho essa análise, sem ser amplamente, eu só contribuo para o ODS 5. E essa é uma análise muito legal quando você começa a olhar as metas, porque se tem uma coisa que a gente costuma dizer aqui, que a materialidade traz isso muito forte, se você coloca que você contribui para todos os ODSs, você provavelmente está se iludindo, porque isso não é possível, você contribuir para todos os ODS. É a mesma coisa que você pegar uma matriz de materialidade e falar, vou priorizar todos esses temas como empresa. Isso é impossível por uma questão de investimento, por uma questão de esforços, sem falar que existem ODSs que às vezes nem se aplicam diretamente para negócios, né? Então, existe essa análise. Então, a partir do momento que você abre a ODS e olha a meta e você entende, puxa, essa meta eu contribuo diretamente, aí você começa a funilar. Então, é por isso que quando a gente passa pela estratégia da Virgínia, vou até voltar aqui, vocês vão ver que não tem todas as ODS. A gente poderia comunicar todas as ODS, mas a gente não estaria sendo transparente com aquilo que realmente a empresa contribui, com realmente aquilo que a empresa está colocando como priorização dentro da estratégia dela. Então, acredito que esse seja um caminho, tá, Júlia? Pode falar, Raquel. Esse é o objetivo da matriz de materialidade também, né, Raíssa? É justamente eu entender o que tem relação com a minha empresa e o que eu vou trabalhar, né? Não faz sentido eu me comprometer com todos os objetivos, porque às vezes não tem nem relação com o teu negócio. E aí, Raíssa, se tu me permite, eu já gostaria até de fazer um gancho com a próxima pergunta da Gabriela, que é como que eu entendo quais são os temas que estão em alta. E o ODS, esses 145 metas que vêm dos objetivos, eles podem ser também esse pool de temas que você pode atuar na sua empresa, né? Então, você perguntou ali, né, como que a gente consulta esses temas em alta? Aí a gente tem vários direcionadores, então o ODS pode ser o SASB que eu comentei, ele também vai trazer temas que são importantes, que tem a visão de risco, a visão de investidores dentro do site do SASB. Então, se você conseguir se enquadrar dentro daqueles setores que ele traz, você também pode ser uma fonte de temas que você pode atuar, e aqui eu acho que é um momento importantíssimo para a gente realmente estudar o negócio e o mercado que você atua. Então, é importante entender o que é importante, o que é relevante dentro da sua cadeia de valor. Então, o que as associações estão trabalhando, o que os seus clientes, o que os seus fornecedores, porque daí eu consigo entender dentro dessa cadeia de valor e dentro do meu negócio, se eu tenho um objetivo de abrir capital, aí eu tenho ali que o Weber contribuiu, né, a questão do B3, eu consigo, dentro do meu negócio, dentro do mercado que eu estou atuando, da minha cadeia de valor, eu consigo fazer esse levantamento de temas potenciais materiais para eu atuar. Não, alguém quer contribuir com essa pergunta? Que eu já puxei. Não, acho que está ótimo. Aí um pouquinho sobre a relação, né? Quantos stakeholders eu converso, quanto que é uma amostragem que é, né, interessante para esse processo. Não existe uma quantidade mínima em nenhuma metodologia, você não vai achar uma metodologia que te fale, você precisa conversar com no mínimo tantos stakeholders. Qual que é o cenário ideal? Primeiro, você entender quem são seus stakeholders, né? Quais são os meus grupos de stakeholders? Então, geralmente, existe uma tendência de ter os grupos de stakeholders, de clientes, de fornecedores e os colaboradores, né? Os colaboradores internos, né? E também terceiros, se for o cenário da empresa, eles terem uma amostragem maior do que outros grupos de stakeholder, né? Então, representantes da comunidade, imprensa, investidores.
Então, primeiro entender quem são os meus stakeholders. E aí, qual a melhor forma de eu coletar essas percepções dos meus stakeholders? Então, se eu tiver uma amostragem muito grande, por exemplo, o Boticário, né, que eles têm vários fornecedores, vários clientes, vários parceiros, né, qual que é a melhor forma? Eu não vou conseguir fazer uma escuta qualitativa com todos os meus fornecedores. Então, o que eu posso fazer? Que foi o que a Bianca trouxe. Monto um formulário, disponibilizo esse formulário, coleto essa percepção via formulário. Qual que é um retorno legal desse formulário? Existe um único lugar que fala de uma amostragem que é considerada ok, que é o processo da certificação de empresa B. Então, eles sempre aconselham que a empresa tenha um retorno em qualquer tipo de pesquisa de no mínimo 60%, né, de retorno. É fácil fazer isso com stakeholders? Não. É extremamente difícil você fazer isso. Às vezes, com pesquisa interna, dentro da empresa, com colaboradores, a gente não consegue essa amostragem, né? 60% de retorno. Então, aqui é realmente entender qual é o retorno que eu estou tendo e qual peso eu vou dar, né? Então, se eu tenho um grupo que tem 1.000 stakeholders e um outro grupo que tem 5, como é que eu vou tabular essa informação, né? Eu vou ter que ter pesos diferentes, porque eu tenho mais quantidade de informação, mas talvez no que eu tenho menos pessoas, eu tenho informações que são mais qualitativas, né? Então, não existe um mínimo de stakeholders, nem uma quantidade mínima de retorno, tá? E aí eu já vou emendar numa outra pergunta, que foi se a pesquisa de materialidade ela deve ser usada para ouvir os stakeholders ou apenas para priorizar temas já priorizados, aproveitando que eu estou falando sobre isso. Existem duas metodologias aqui que elas se integram nesse processo. Existe a gestão de stakeholders. A gestão de stakeholders é basicamente sobre criar relação com os meus stakeholders, é como é que eu me relaciono com os stakeholders. E existe a metodologia da matriz de materialidade, né, da priorização de temas materiais. Se eu sou uma empresa que eu já tenho um bom relacionamento com os meus stakeholders, vai ser muito mais fácil engajá-los para ter percepções para montar uma matriz de materialidade. O que geralmente a gente percebe com os nossos clientes, com as empresas que a gente vê? Existe alguns grupos de stakeholder que existe uma relação e outros que precisam ser construídas. E aí a gente utiliza da gestão de stakeholders para coletar essas percepções para montar uma matriz de materialidade. Então, elas acabam se complementando, tá? Mas você pode, por exemplo, ter um tempo só de criar relacionamento com esses stakeholders, de ter essa relação e depois coletar a parte da materialidade, ou já fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Então, isso é super possível. Tinha uma pergunta sobre a interseccionalidade dos temas materiais, se é uma boa forma de comunicar ou é melhor separar as informações por tópicos. Aí vai depender muito da sua pesquisa de mercado, que era um pouco do que a Raquel estava falando, de entender a realidade do seu setor. Então, às vezes, a gente vai perceber que dentro de um setor, a gente consegue, por exemplo, compilar alguns temas, tá? E vão ter outros setores que, às vezes, a gente vai precisar esmiuçar um pouquinho o tema material, né? Chegar num lugar mais específico. Então, é por isso que a pesquisa que você vai fazer de mercado para identificar quais são esses temas materiais, elas são tão relevantes para você construir depois lá no final a tua matriz, né? Para você fazer a tua escuta de stakeholders. Então, às vezes, você está ali no processo de escuta de stakeholder e algum stakeholder fala um tópico que para ele é relevante que você nem encontrou na tua pesquisa. E aí você vai começar a trabalhar isso dentro das tuas próximas escutas, tá? Mas não existe uma regra. Se você precisar compilar, se dentro da tua análise for melhor compilar temas, não tem problema nenhum. Mas tem empresas que também fazem o processo inverso, né? Que é esmiuçar um pouco o tema. E o caso do Boticário, eles até, que o Seixas apresentou, eles até têm temas mais comuns, assim, né? Temas um pouco maiores, mas aí eles desdobram uma explicação do que é esse tema, né? Do que está abordado dentro desse tema. Então, também pode ser uma possibilidade. Sobre a referência do AA1000, da metodologia de materialidade ser muito similar do GRI, sim, acho que foi o Thomas que perguntou isso. A grande maioria das metodologias, elas são muito similares, pessoal, porque uma se alimenta da outra. A ideia é que uma seja complementar à outra, né? Então, justamente para caso você
queira fazer um relato GRI, você também poder ter uma certificação AA1000, tá? Então, elas tendem a ser complementares e uma alimentar a outra. Qual que é a principal diferença entre GRI e AA1000? GRI são padrões, né? Eu estou te dando padrões para você seguir, para você escrever um relatório de sustentabilidade. A AA1000 é uma certificação, eu estou certificando que a sua empresa tem aquilo. Então, a gente volta lá no objetivo da análise. Para que eu vou fazer a minha matriz de materialidade? É para um relatório ou porque eu quero uma certificação para posicionar no mercado, para posicionar para o meu investidor, tá? Então, vai depender muito do objetivo da sua análise. Eu respondi as principais perguntas, eu vi que o time estava respondendo algumas outras. A gente já passou um pouquinho do horário, pessoal. Mas eu queria agradecer muito a participação de vocês. As demais perguntas, caso a gente não tenha respondido aqui, a gente salvou todas e a gente vai dar a devolutiva para vocês também na sequência, tá? Obrigada pela participação de vocês, espero que esse conteúdo tenha agregado para vocês. Na sequência, a gente vai compartilhar a gravação e também alguns materiais complementares para vocês poderem usar, e a gente fica sempre à disposição, tanto eu quanto o time de SG, o time da WeFlow, para tirar dúvidas, para momentos de troca que vocês acharem necessário, a gente está aqui à disposição de vocês. Tá bom, pessoal? Obrigada e um bom dia para vocês.